Muito obrigado, Hortência. Também conto consigo aqui à minha direita, João Fidalgo, um nome aparentemente português. Boa noite, é bem-vindo ao nosso programa e é um prazer tê-lo aqui. Exato, muito boa noite, Clemente Carlos. Boa noite à minha colega do painel, Hortência. Boa noite aos nossos ouvintes lá de casa. E de facto, cá estamos para o nosso debate cá neste programa. Faça o teu juízo. Muito bem, parece que antes de avançarmos com os temas alistados para esta noite, têm pontos prévios. Gostava que apresentassem o que gostavam de comentar de forma prévia antes de avançarmos com o debate desta noite. Exato. Boa noite mais uma vez. Temos o ponto prévio que tem que ver com o relatório do Cernic, que coincidiu com a investigação que Está a falar do português João Ferraz, exato, que perdeu a vida há cerca de 2 semanas e que houve aqui uma controvérsia entre suicídio e homicídio. É disso que está a falar? Exato. Exato. Então, trago esse assunto porque o relatório chegou na sexta-feira, então é um assunto ainda recente e palpável de ser aqui mencionado por nós. Então, essa coincidência nos resultados do Cernic, assim como da Polícia Judiciária de Portugal, não era diferente daquilo que nós esperávamos, porque já vínhamos dizendo. Eu, por exemplo, tenho escrito comentários nas minhas redes sociais, então aqueles que me acompanham já sabem que já prevíamos uma situação dessas, porque a partir do momento em que temos um país que nem Portugal a trazer a sua polícia cá dentro do nosso país, Moçambique, significa que estamos perante dois estados, e dois estados com interesses, quer dizer, Moçambique tem interesses para com Portugal, Portugal tem interesses para com Moçambique. E como forma de não quebrar esses interesses, obviamente que havia aqui toda uma situação em que contrariar o Cernic ia criar um grande ruído. Isso seria passar um atestado de incompetência para a nossa polícia, sem querer aqui desmerecer de alguma forma aquilo que são os resultados que o Cernic nos trouxeram. Apenas quero desmerecer aquilo que são os resultados finais que esses senhores nos trouxeram, porque ainda prevalecem as questões que vinhamos colocando acerca desses mesmos de forma resumida, Fidalgo, exato. Acredita ou não acredita no trabalho da Cernic e da PJ de Portugal? Bom, não acredito a 100%, porque não conseguiram responder aquilo que foram as questões que vinham sendo colocadas. E o grande desafio que fica para o Serviço Nacional de Investigação, Cernic, é que das próximas vezes, quando temos crimes desse género que são difíceis de serem explanados, a título de exemplo daquilo que vemos em Portugal, não, Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, eles fazem aquilo que é uma reconstrução do crime e trazem uma simulação por via de vídeos para que possamos aqui perceber como é que esse tal crime ocorreu. Talvez isso pudesse nos ajudar a percebermos melhor essa questão e não criarmos essas dúvidas. Só para terminar, Clemente, se eu digo que não acredito a 100%, é que temos que perceber o contexto. Nós tivemos um contexto aqui em Moçambique em que PRM apareceu a dizer que não, tratou-se de um homicídio voluntário. Depois aparece Cernic a dizer não, tratou-se de um suicídio. Então, esses dois tiveram que sentar, consertarem e trazerem uma única versão, porque aquilo já estava a causar polêmica. A mesma polêmica assistimos em Portugal, em que a opinião pública
exato, desacreditou naquilo que foram os resultados do Cernic e houve pressão lá, tanto que essa mesma pressão fez com que a polícia judiciária viesse a Moçambique. E não esperávamos outra coisa diferente por causa dessa questão das relações bilaterais que certo. os dois países têm. Muito obrigado, Fidalgo. Hortência, também gostava de comentar alguma coisa sobre este assunto da semana passada? Sim, ainda sobre o assunto da semana passada e sobre o comunicado que nós tivemos da Cernic, assim como do PJ, que é a Polícia Judiciária Portuguesa. Bom, eu gostaria de fazer uma cronologia histórica para nós podermos perceber aquilo que é o meu fio de pensamento, né? Certo. Bom, após a morte do banqueiro Pedro Ferraz, e durante as suas investigações, bom, o que aconteceu durante esse processo? Durante esse processo, nós tivemos informações contraditórias através do Cernic, assim como através, através da Polícia da República de Moçambique. A Polícia da República de Moçambique veio e disse que a causa da morte seria um homicídio voluntário. Em contrapartida, o Cernic vem com a informação de que a causa da morte seria um suicídio. E fazendo uma análise das circunstâncias em que a morte ocorreu e o local em que o corpo foi encontrado, há uma incongruência, né, dos fatos. Aquilo que aconteceu e aquilo que aconteceu é aquilo que o Cernic diz. O Cernic ainda, durante as suas investigações, informou que a primeira versão que foi dita sobre o fato de ele ter sofrido golpes, inclusive na parte das costas, foi desmentida, foi descredibilizada. E é a partir desse pressuposto, né, das incongruências e do fato do Cernic, após aparecer uma informação, o Cernic aparece e desmente essa informação. Chamou aquilo de invenção, disse que as coisas que foram ditas foram inventadas. E na sexta-feira soubemos também que o banqueiro português foi também ameaçado de morte ainda em vida. E essa informação também foi descredibilizada durante o comunicado, né? Durante o comunicado de imprensa, quando a PJ e o Cernic disseram, ou seja, concluíram que a causa da morte realmente foi suicídio. Então, todos esses fatos que eu trouxe cá fazem-nos duvidar dessa conclusão final, é como se fosse uma forma de limpar as provas que levam a crer que o Pedro Ferraz teve ou sofreu um homicídio. Porque nós temos aqui duas situações. Temos a situação do esfaqueamento nas costas, o que é pouco provável, que o Cernic veio a desmentir. Temos a questão também Temos a outra questão que eu trouxe da ligação, ou seja, da ameaça de morte por telefone. Então, essas duas questões que foram desmentidas levam-nos a crer que as provas que apontam para um homicídio dissimulado, que é quando alguém mata e tenta esconder as provas, né? As provas do assassinato, e faz parecer um incidente ou se calhar um suicídio. Então, sendo assim, eu acredito que Portugal e Moçambique têm uma relação diplomática e se calhar estaria a envolver questões políticas em questões que se calhar não deveriam se envolver preferências políticas. Muito bem. Lá está, são, portanto, estes os pontos prévios que os nossos convidados se propuseram comentar. Pacato, eu não sei se consegue fazer o zoom no meu telemóvel. Tenho aqui uma fotografia que, na verdade, acaba de chegar aqui à nossa redação de um jovem moçambicano que reside na vizinha África do Sul. É possível, Pacato? Muito bem, a fotografia é mesmo esta. Não sei se me consegue fazer aqui um zoom. A fotografia é mesmo esta. Vamos seguir com esta análise. Vamos seguir com esta análise, ó Pacato. É muito importante que venha captar esta fotografia para quem está em casa também consiga entender aqui esta discussão. Lá está. Conseguimos captar, pois não, Pacato? Podemos seguir com o nosso debate? Lá está. Muito bem. Estimados convidados, internautas, moçambicanos e moçambicanas. O jovem na imagem é de nome Armindo Paculi. Armindo
Pacula é o nome deste jovem cuja imagem exibimos agora. É um imigrante moçambicano que escolheu a África do Sul como uma terra de oportunidades. O que acontece? Há cerca de um mês, a África do Sul vivenciou o bárbaro assassinato. Portanto, Pacato, podemos fazer mais uma vez? Podemos, muito bem. O bárbaro assassinato deste jovem, na imagem chama-se DJ Waras, sul-africano bastante famoso. O jovem na imagem de nome DJ Waras, sul-africano bastante famoso. Vamos aqui enquadrar primeiro, Fidalgo, vamos enquadrar um bocadinho o assunto. Este jovem, o DJ Waras, na imagem agora, é uma espécie de um vigilante. Ele tem uma empresa de vigilantes, uma empresa de segurança, que fazia recuperação de edifícios que eram tomados de assalto na Grande Joanesburgo. O que estava a acontecer, ou o que está a acontecer na África do Sul, é que muitos prédios na Grande Joanesburgo estão a ser tomados de assalto, ou seja, os residentes não pagam renda e se pagam, se calhar, um valor irrisório só para alguns dos mentores destes sequestros de edifícios. E o que está a acontecer é que o jovem, a vítima, este que morreu, e a sua empresa trabalhavam no âmbito da recuperação destes edifícios, onde não se pagava água nem energia, as pessoas viviam à torta e à direita. Agora, o nosso irmão Armindo Pacula, onde é que entra o moçambicano no meio de tudo isso? O moçambicano faz parte de um grupo de 2 acusados, como os atores, que teriam executado esta vítima, o sul-africano. Os atores materiais, não os morais. Os morais são os mandantes. O que está a acontecer agora é que a África do Sul está totalmente eufórica no meio deste caso, porque mais uma vez estrangeiros estão no meio desta polêmica. Infelizmente, estrangeiros moçambicanos. É por isso que estou a trazer este assunto ao debate. Se calhar quem esteja em casa não perceba. Muitos moçambicanos escreveram para mim hoje, dizendo que sentem-se envergonhados e sentem-se pressionados, porque quando chegam na rua e são perguntados de que país é e diz Moçambique, logo lembra-se que vários moçambicanos estão a cometer homicídio naquele país vizinho. Como jovens estudiosos que são, como é que avaliam este caso? O jovem Armindo poderá ou não pegar uma sentença pesada, até 24 ou 30 anos de prisão? O que poderá acontecer com este jovem? Qual é o conselho que deixam os jovens moçambicanos que, numa expressão mais jovial, foram para a África do Sul em busca de oportunidades e viram bandidos? Também não sei, Hortência, se viram bandidos na África do Sul ou já eram foragidos de Moçambique e cometem crimes por aqueles lados. Quem vai começar com esta batata quente? Vamos embora. Fidalgo, o que se lhe oferece dizer sobre este caso tão triste e ao mesmo tempo preocupante para ambos os países? Exato. Primeiro dizer que é uma situação vergonhosa. Vergonhosa num contexto em que no ano passado, quer dizer, estamos num passado muito recente. No ano passado estamos a falar de dezembro, agora exato, fevereiro, em que a Interpol esteve em Moçambique para recuperar viaturas roubadas da África do Sul e trazidas a Moçambique. De facto, foram recuperados viaturas nesse processo todo. E não foram poucas viaturas. Quer dizer, a imagem que ficou nesse fecho de ano na África do Sul foi de que moçambicanos continuam e olha como a informação chega lá. Moçambicanos, nem se diz alguns. Não, chega a informação de moçambicanos. Agora também estamos já a ter esta triste notícia de um cidadão moçambicano que, estando na África do Sul, assassinou um nativo de lá. Quer dizer, de novo virá à tona a ideia de que moçambicanos estão a assassinar sul-africanos e tudo mais. E é como se fôssemos pessoas não gratas também, porque o país nos recebe, um país que oferece várias oportunidades, e no lugar de agradecer este acolhimento, cometemos crimes bárbaros como assassinato. Exato. Bom, nós não podemos esquecer que ao termos alguns
cidadãos moçambicanos, que eu quero acreditar que são muito poucos, a maioria deles vão mesmo à África do Sul para trabalhar de forma lícita, ganharem dinheiro com base no seu suor. Esses quero acreditar que são a maioria lá na África do Sul. Mas esses poucos é que podem estar também por detrás de um espírito de revolução por parte dos sul-africanos, que acabam fazendo coisas que nem xenofobia. E nessa senda da xenofobia, uma vez mais, atacam-se todos os moçambicanos. De novo, não são alguns. Quer dizer, essa minoria acaba prejudicando uma grande maioria. Então, não há outra coisa senão deixarmos aqui um apelo para todos aqueles que pensam em ir à terra durante, para que efetivamente se façam a terra durante para ganhar dinheiro de forma lícita, fazerem o seu trabalho legal, Certo. ganharem dinheiro como tal e não colocarem o nosso país com uma, quer dizer, Moçambique sai no final do dia com uma fotografia, uma imagem bastante manchada nesse Certo. tipo Obrigado, de situações. Fidalgo. Hortência, como é que vê um jovem de apenas 25 anos que comete este crime bárbaro, tira a vida de um sul-africano que está a desempenhar um papel até crucial para a recuperação da urbe, esta grande metrópole, Joanesburgo, que todos conhecemos, que todos amamos e que serve de referência até para o continente e se calhar até para o mundo. Mas este trabalho tão belo de recuperação desta cidade não foi bem recebido por várias partes, incluindo a parte dos patronos destes moçambicanos que cometeram este homicídio, portanto, de forma bárbara. E como é que vê, qual é a avaliação que faz do assunto? Bom, o que acontece? Os nossos irmãos moçambicanos, a maior parte deles que estão desempregados, o que é que eles pensam no final do dia quando se vê sem nada? Migrar para a África do Sul. E é a partir disso onde eles pecam ou erram por não ficarem no nosso solo. É a partir disso onde os nossos irmãos moçambicanos pecam ou erram por não ficarem em solo pátrio e lutar pela nossa pátria. E é através disso que, se calhar... Não concorda que os jovens rumem à África do Sul, rumem a Portugal, rumem a Espanha, Zimbábue, Estados Unidos em procura de melhores condições de vida? Não concorda? Eu concordo com isso, mas as pessoas devem ter... Não, mas disse que objetivo os irmãos pecam. pecam por ir para lá com o objetivo de ter emprego ou ganhar um dinheiro fácil, porque se saem daqui de Moçambique é porque não estão a se dar bem. Então é a partir desse momento que eles acham que indo para a África do Sul, automaticamente eles já terão aceitação, terão um mercado de trabalho, já que disse que na África do Sul é fácil ganhar dinheiro. Então é através dessa ilusão que os nossos irmãos moçambicanos, quando vão para a África do Sul, acabam pecando por pensar nisso, e quando chegam lá a realidade bate a porta. E é através disso que eles acabam se metendo em negócios ilícitos, ou se calhar em grupos de criminosos. Podem traficar drogas. Aqui na África do Sul o consumo de droga também é legal também. Então é através disso que os nossos irmãos pecam e acabam sujando a imagem de Moçambique como país. Então o que eu apelo para os jovens moçambicanos que vê-se sem nada nesse momento? Bom, está difícil para o nosso país, mas nós precisamos nos reinventar, nós precisamos empreender, nós precisamos procurar todos os meios de sobrevivência. Ou se calhar ir à África do Sul com uma certeza do que é que vai fazer. Certo. Ou a qualquer outro país. Muito bem, Hortência, permitam-me também convidar os estimados telespectadores para se juntarem a este fantástico debate. Vou pedir então o terminal telefónico no nosso rodapé para que todos venham então ligar e deixar aqui a sua opinião.